Olá, queridos amigos, companheiros, confrades, espíritas do Vale do Jiquiriçá. Jesus nos abençoe. Eu quero saudar em especial a comunidade espírita Nova Era, que nos convidou para fazer essa palestra, ainda que gravada, em razão de todo esse período da pandemia que estamos vivenciando no mundo, um momento de bastante reflexão para todos nós. Queria saudar também os companheiros da Rádio Transvale 107.1 FM, que também dá apoio a essa atividade doutrinária. Que todos fiquem muito bem, se sintam saudados. Queria também saudar a todos aqueles que nos assistem agora, espíritas e não espíritas, todos que nos escutam através das mídias sociais, que nós tenhamos, nestes breves momentos juntos, motivos para muita alegria e consigamos ver uma razão de viver, que é esse o tema da nossa palestra de hoje. Um tema que vem muito a propósito de toda essa situação que nós estamos vivendo no mundo com a pandemia do coronavírus. Porém, amigos, essa não é uma realidade de agora exatamente, é também e mais intensamente de agora, porque nós já estávamos vivendo de há muito tempo outras pandemias, outras situações muito graves que vinham acontecendo na humanidade. Então nós já vivíamos uma pandemia da violência e vivemos ainda, Não é que essas outras pandemias tenham desaparecido, não, Essas situações. O que é uma pandemia? É uma epidemia no seu aspecto coletivo, no aspecto generalizado. É algo que afeta praticamente a todos. A questão do coronavírus é que é uma pandemia causada por um vírus que nós não temos nenhum tipo de controle sobre ele, A sua incidência, os seus efeitos totais, não se sabe ainda quais são os efeitos totais desse vírus. Enfim, é algo bastante ameaçador da própria vida do indivíduo, a própria sobrevivência, e com repercussões gravíssimas sobre todos os aspectos que envolvem a nossa vida social. Trabalho, o emprego, a questão da saúde, a questão da economia, enfim, a questão do bom ânimo, olha aí, a questão do bom ânimo, que é basicamente o tema que nós vamos falar na tarde de hoje, a questão do bom ânimo, porque é muito intenso. Então esse tema, uma razão para viver, e aí a gente vai juntos, vamos juntos encontrar esta razão para viver, é um tema muito significativo nesse momento onde se instaura ou se amplia todas essas outras pandemias que existiam, Então a pandemia da violência, a pandemia da corrupção, corrupção, que se tornou algo pandêmico no mundo. As sociedades, os entes governamentais, os seus responsáveis, os políticos, os homens que não sendo políticos, mas que tinham cargos de carreira dentro das instituições governamentais, envolvidas em processos gravíssimos de dilapidação do patrimônio público, Então, a epidemia do suicídio, olha aí, muito a ver com o nosso tema,
né? A epidemia do suicídio, porque há muitas desistências da vida, nós vamos falar um pouquinho disso aqui na frente, né? E é algo que já vinha num grau muito elevado de intensidade. Né? Bastando dizer que a estatística antes da pandemia do coronavírus, a estatística mundial de suicídio era: a cada 40 segundos uma pessoa se matava no mundo. Não temos ainda a estatística da pandemia de suicídios após a pandemia do coronavírus, ou dentro da pandemia, porque não passou ainda, né? Estamos nela ainda, no mundo. Há países que já melhorou bastante esse quadro pandêmico, mas mesmo assim estão com todas as cautelas para a reabertura das suas atividades, para o retorno da vida, que não será mais a vida normal que era, né? Tanto que se criou uma expressão chamada o novo normal, porque já se sabe que a humanidade não será mais a mesma após esse quadro gravíssimo dessa pandemia que nós estamos passando, e que é um quadro que ensinará bastante a humanidade. Agora nós não temos uma noção exata. Aqueles que já vinham com certo campo de maturidade, de observação, né, compreendendo essas outras pandemias que estavam acontecendo, já tem uma noção maior daquilo que representa essa pandemia do coronavírus. Mas aqueles que, infelizmente, a maioria de nós, não tinham uma percepção, né, não tinham uma noção mais concreta, mais aprofundada desses processos, né, dessa realidade profunda do materialismo incidente sobre nós. Né? Porque a grande pandemia, a grande base da pandemia e de todas essas pandemias é o processo de materialismo muito intenso que nós vivemos. Né? A humanidade ela é materialista ainda na sua concepção. Mesmo aqueles que somos ligados a uma religião e outros que são religiosos mesmo nós ainda temos resíduos de materialismo muito forte. A matéria ainda interfere muito nas nossas decisões. Né? Assim que a gente vê se nós somos materialistas ou não. Né? O que é que amamos? Não é isso? O que é que amamos? O que é que nos dedicamos? Aonde está o teu tesouro? Olha como Jesus se referia a isso, né? O grande mestre da alma, né? O grande mestre do espírito, da realidade espiritual. Ele diz: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, aonde estiver aquilo que importa para você, que é o tesouro, aquilo que é importante. É aquilo que você valoriza. Onde estiver aquilo que você valoriza, dizia ele, aí você vai colocar o seu coração. Coração aí representa o quê? Todas as forças do indivíduo. É isso que ele quer dizer. Então, amigos, que disse Jesus sobre a razão de viver? Né? Qual é a razão de viver dentro do ensinamento de Jesus? Jesus disse: a razão de viver é amar. Essa é a razão de viver. É para onde nós devemos concentrar todas as nossas forças, todas as nossas ações, todas as nossas atividades, todas as nossas buscas, porque a busca é que vai determinar o próprio modo de viver. Né? Nós vivemos conforme o que buscamos. Se a busca é uma busca material, de coisas materiais, vivemos para as coisas materiais. Então, quando estamos nos sentindo ameaçados da perda de alguma coisa, o que é que fazemos? Nos desesperamos. Né? Porque vai ter a perda daquilo. Então, nos desesperamos. Mas se o nosso sentido da vida é o sentido de amar, não nos desesperamos. Por isso que ele diz, ele é interrogado: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Ou seja, o que é que a lei
O que é que a lei, ou seja, o próprio sentido da vida representa? O que é que a vida pede no seu aspecto maior que façamos? Não é? O que é que a vida pede? Aí Jesus responde: amar. Ele diz: ama. Amar é o maior sentido de viver. É a causa da vida. É a razão da vida. Então é por isto que ele diz: ama a Deus sobre todas as coisas, olha aí, sobre todos os objetos, sobre tudo que é material. Então a ideia de coisas materiais não é só de coisa, dinheiro, casa, carro, roupas, objetos, né? Não é só isso, mas é tudo que represente coisas, expressões transitórias. Não é? O que é algo transitório é algo que não é definitivo. É o que é transitório. Então ele diz: ama a Deus acima de tudo isto. E diz mais: ama a Deus de todo o teu coração. Olha aí, com todas as tuas forças. De todo o teu espírito, daquilo que não é o corpo, né? O espírito é o que está para além do corpo. É a alma que anima o corpo, que comanda o corpo. E aí ele diz: e ama a Deus de todo o teu entendimento. Aqui. De todo o teu entendimento. Olha como o mestre é profundo, né? Ele realmente é a vida, né? Ele se intitula assim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha aí. E ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Então é muito especial, muito sensacional Jesus, porque ele vai responder a essa nossa questão da palestra de hoje, da nossa breve abordagem de hoje. Uma razão para viver, ele diz: amar. Onde não há amor, não há vida. Notem os nossos relacionamentos quando nós não amamos. São coisas mortas, são coisas corporais. Procuramos a outra pessoa para obter gozos corporais, gozos sensórios, físicos, carnais. Mas depois de algum tempo, aquilo vai. Ah, não é essa pessoa não. E então, vamos embora. Né? E abandonamos a outra pessoa. É muito comum que aconteça assim. Os que amam não vão realizar isto. Os que amam vão estar sempre interessados pelo bem-estar do outro, pelo bem-estar da outra pessoa. Vão se preocupar com ela, vão se interessar de como ela está. Então é neste sentido de profundidade que está no seu aspecto mais íntimo, mais verdadeiro, mais central, a razão de viver. Né? Então, amar a Deus. Mas como fazemos isto? Como começamos a construir esse amor a Deus? Aí eu respondo a vocês: é necessário que nós percebamos, que nós comecemos a sentir o amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós. Se nós não sentimos o amor de Deus por nós, está tudo parado. Está tudo estagnado. Nós até intelectivamente, né, através do intelecto, vamos falar amor a Deus. Olha, Jesus disse que é para amar a Deus. Ele disse, está lá. Capítulo tal, do evangelho tal, versículo tal. Faremos palestras, outros farão pregações, outros vão escrever livros, né? Outros vão fazer discursos,
não é? Outros vão andar com as obras religiosas na mão, não é? Vamos fundar igrejas, abrir centros espíritas, etc, etc. Tudo dizendo que temos que amar a Deus. Mas como fazer isto? O que interessa não é o que Jesus falou para a gente ter no sentido intelectual. É necessário viver isso. É necessário viver isso. Se não há vivência, não há concretude. Porque viver é sentir. Viver é sentir. Nós só constatamos que estamos vivos porque sentimos isso. Quando uma pessoa não valoriza a vida, não é? Não valoriza a vida de ninguém, não valoriza a própria vida que tem, ela faz isso porque ela não sentiu a vida. E como ela sente a vida? Amando. E é necessário que nós nos aprofundemos no sentimento desse amor. E como é que se faz isso? Indo à origem do amor. E qual é a origem do amor? Deus. É isso que Jesus veio dizer. Jesus veio dizer que Deus é o Pai. Olha como ele classifica Deus. Deus, Pai. Ou seja, quem é o Pai? Aquele que dá origem a tudo. Aquele que é o provedor de tudo. Aquele que onde nasce a vida. É a origem da vida, está em Deus. Então é a Deus que temos que ver. É a Deus que precisamos buscar. É a Deus que precisamos sentir. E como sentimos Deus? Sentindo o amor dele por nós. E onde está esse amor dele por nós? Como concretamente está? Ele nos deu a vida. Senão não existiríamos. Pensemos assim, se Deus não quisesse, nós não existiríamos. Mas Ele quis que nós existíssemos. Então nós existimos. Sensacional, né? Às vezes até nem refletimos muito nisso, né? Mas Ele quis que nós existíssemos. E Ele nos concedeu a vida. Mas notem que Ele nos concedeu uma vida, mas não é uma mera vida. Ele nos concedeu uma vida que não se esgota. Uma vida inesgotável, né? O que é uma vida inesgotável? Uma vida imortal. Somos imortais. Significa dizer, amigos, nós nunca deixaremos de existir. Olha aí. Temos agora essa vida física, nessa encarnação. Mas vamos sair da vida física. O corpo vai morrer. Quem morre é o corpo. Mas nós, em espírito, a nossa alma vai prosseguir no mundo espiritual. Depois voltaremos para uma nova reencarnação, para aprendermos a utilizar os nossos recursos que foi concedido por Deus. Porque Ele não deu uma vida vazia. Não, Ele deu uma vida com a sua própria essência divina. E qual é a essência divina de Deus? O amor. Então Ele nos concedeu o amor. Nós amamos. Podemos amar. Muito interessante, né? E mais que isto, Ele nos deu também, fruto do amor dele, olha a herança toda divina que nós temos. Ele nos deu a condição de nós decidirmos, de nós escolhermos. Isso se chama livre-arbítrio. Ele diz, escolha o modo com o qual você quer se conduzir na vida. Ele criou algumas leis, e essas leis significam o quê? O caminho, o modo com o qual nós chegaremos até Ele. É como se as leis que regem a vida fossem uma espécie de estrada
né? Uma espécie de estrada. E o veículo que passa por essa estrada, e nós deveremos ingressar nesse veículo, assumir a direção desse veículo, é o amor. É pelo amor que nós chegaremos a Deus. Nós não chegaremos a Deus, amigos, pelo intelecto, não. Não é pelo intelecto. O intelecto faz a gente descobrir todas essas coisas. Os mecanismos da criação. As ciências, qual é o trabalho dos cientistas? Descobrir como a criação, né, o universo, é montado, é estruturado, como ele é coordenado. Para a medida que a gente vai entendendo isto, as respostas feitas pela filosofia, as perguntas feitas pelos filósofos, serem respondidas. Ninguém chega a Deus apenas pelo intelecto. Se chega a Deus pelo coração. Se chega a Deus pelo amor. É aí que chegamos a Deus. Por isso Jesus deposita no amor toda a base do Evangelho. Toda a movimentação de Jesus na fala dele, que ele profere o sermão, né, da montanha, é o amor. E toda a conduta dele é a conduta de amar. Olha aí. Então é o amor, é este amor. É este amor. Como nós fomos criados muito simples, muito ignorantes sobre toda essa realidade, Deus vai permitindo que nós vamos tendo várias experiências, que são as reencarnações, a fim da gente ir desenvolvendo a inteligência para perceber e amadurecendo este sentimento de amar, para não irmos mais errando, e acertando mais do que errando, e acertando mais do que errando, e nos aprimorando, e este sentimento de amor ir se expandindo, e a expansão desse sentimento de amor se transforma em luz para esta estrada que conduz a Deus. Que conduz a este encontro que vai acontecer mais lá pela frente. Jesus diz assim no Sermão da Montanha: felizes, né, bem-aventurados, os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza de coração é a manifestação do amor livre na sua expressão, liberto das amarras do julgamento, dos preconceitos, do ódio, da raiva, da inveja, do ciúme, das ilusões, de um modo geral, que nós temos, principalmente as ilusões da vida física, porque nós achamos que a vida é um corpo, é corporal. Então nós nos dedicamos ao corpo. Mas a vida é espiritual. A experiência no corpo é uma experiência de aprendizado. Ficamos aqui um tempinho rápido, 50, 60, 70, 80 anos, a gente sai do corpo pela morte, ficamos um período no mundo espiritual, depois reencarnamos, né, para retornarmos a essas experiências. Na vida espiritual temos lá a nossa família, né? Porque nós somos espíritos. A nossa realidade verdadeira é espiritual. Temos família no mundo espiritual. Temos família aqui, física, corporal, né? Sanguínea. Mas temos família no mundo espiritual, que é a verdadeira família. Temos morada no mundo espiritual. Existem muitas colônias espirituais. E nós pertencemos a uma comunidade espiritual. Nós somos de lá, fazendo uma visita aqui ao mundo físico. Uns vivem até 10 anos, outros já desencarnam com 15, outros com 30, outros com 40, outros com 100. Mas que não é muita coisa, né? Os 70, 80, não é muita coisa, não. É pouco tempo. A gente que acha que é muito, porque a gente tem sempre uma visão, né? Uma ligação muito forte com a matéria. Mas isso é muito rápido. Quando a gente começa a ter
as percepções do Espírito. Então, amigos, é neste sentido. É como se Deus, ele confiasse em nós. Né? Jesus diz assim: tende bom ânimo, crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, tenha fé em Deus, tenha fé em mim, ele quer dizer. Né? Então é como se nós tivéssemos fé em Deus, mas notem essa sutileza, porque Deus também tem fé em nós. Olha que coisa interessante. Deus tem fé em nós? Deus tem fé em nós. Por incrível que pareça, Ele acredita em nós. Por que Ele acredita em nós? Porque Ele nos concedeu o amor. De que valeria então Ele ter nos concedido o amor se não acreditasse Ele, Deus, que nós fôssemos amar? Não teria sentido. Qual o sentido que tem isso? Nenhum sentido. Como eu vou dar um tesouro a alguém se eu não acreditasse que esse alguém teria condições de multiplicar esse tesouro? Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Franco, numa de suas obras, Amor Imbatível Amor, né, uma psicografia de Divaldo Franco, ela diz assim: o amor é um tesouro que quanto mais nós repartimos, ele se multiplica. Não há perda. Notem isto. O importante da gente notar é, em matéria de espírito, não existe perda. A perda é uma construção intelectual. A perda é uma crença nossa, mas ligada a uma coisa física. Se eu pego um objeto que eu tenho, dou a alguém, olho para o lugar onde estava esse objeto, ele não está mais. Eu perdi. Na minha cabeça. Eu nunca penso assim, eu alegrei a vida de alguém. Então precisamos, amigos, amar a vida. Amar a vida. Nosso tema, uma razão para viver. Qual é a razão para viver? Amar a vida. Essa é a razão para viver. Porque a vida e esta vida imortal que temos, porque não é qualquer vida. Qual é o drama do materialista? O drama do materialista é com a sua percepção pequena da vida, reduzida da vida. Ele acha que a vida é apenas a vida do corpo. Então o que é que ele faz? Quando ele está diante da morte, próximo da morte, com uma ameaça qualquer da vida, como esse coronavírus ou outras ameaças, o que é que ele pensa? Vai acabar. Então ele se desespera. Porque depois da morte, o que vem é o nada. Na concepção materialista. Mas na concepção espiritualista, cristã, o que é que acontece? Após a morte, seguiremos com a vida física. E seguiremos de um modo melhor. Porque não teremos mais um corpo para cuidar. Não teremos necessidades corporais, que são úteis agora. Qualquer dia desses falaremos sobre a utilidade da reencarnação. Qual é a finalidade da reencarnação? Né? Um outro dia falaremos sobre isso e veremos como a encarnação é importante para o desenvolvimento do espírito. Então, amar é este sentido da vida. Amar é esta razão para viver. Amar a Deus, aí Jesus prossegue, amar a você mesmo, amar ao próximo como você se ama. E amar-se, amigos, é sentir-se. Ora, vamos seguir. Sentir a Deus é sentir o amor de Deus. Amar a si mesmo é sentir a si mesmo. Nós nos sentimos a nós mesmos? Ou vivemos apenas uma vida corporal rápida? Acordamos,
Tomamos o banho, escovamos o dente, tomamos o café, vamos para o trabalho, vamos realizar as nossas atividades, quem estuda, estuda, quem trabalha, trabalha. Ao meio-dia almoçamos, às 15 horas fazemos um lanchinho, quando dá tempo de condição, às 18, 19 horas fazemos uma determinada atividade, o jantar, depois vamos viver outras experiências, até experiências carnais, corporais, sexuais. Outros vão ter as suas experiências religiosas, mas essas experiências religiosas incluem sentir Deus, que significa sentir o amor de Deus, como estamos dizendo, perceber todo este amor, toda esta profundidade do amor manifestado pela vida que ele nos concedeu. Esta é a pergunta. Por que temos vidas vazias? Falávamos das pandemias no início do nosso trabalho. Não falamos sobre uma pandemia grave que já estamos vivendo há muitas décadas e que está se ampliando e que é considerada pela Organização Mundial da Saúde como a maior pandemia das pandemias. A depressão. A depressão. Então, amar-se é sentir-se, é perceber-se, é cuidar-se, é estabelecer para si mesmo e objetivar para si mesmo o melhor, é movimentar a vida que se tem. Na questão 943 do Livro dos Espíritos, que é a obra básica espírita, é um livro onde Allan Kardec condensou, conjugou 1019 perguntas feitas aos espíritos, e os espíritos responderam essas perguntas. Uma obra belíssima, uma obra lindíssima, uma obra de muita profundidade, que lança luzes sobre todas essas indagações que a humanidade sempre teve. As perguntas que existem nessa obra são as perguntas feitas de todos os tempos pelo homem, pela humanidade. E lá estão as respostas trazidas pelos espíritos, que são respostas já compatíveis com o que nós encontramos nos 10 mandamentos, com o que nós encontramos nos evangelhos, com aquilo que é trazido pelas conclusões importantes da filosofia, das ciências. Mas tudo isto à luz da razão. Já não é ali já não se estabelece mais uma fé cega, uma fé separada da razão. Separada da razão, quer dizer, separada da experiência dos fatos, separada dos sentimentos. Não, os sentimentos são campos de captação de registros da vida. Eu não posso responder a esta questão, meu amigo, que você está me formulando, seja esta a questão qual for, sem realizar um processo de reflexão à luz da razão, sem conjugar os conhecimentos que nós já temos. Porque em muitos casos as religiões se tornaram dogmáticas. O que é algo dogmático? É algo que é o resultado de uma avaliação, de uma percepção, de uma verdade puramente humana. Mas, meu amigo, eu queria saber, por que isto é isto? Não, porque é isto mesmo. Não, mas a razão de porque não tem razão. É porque isto é isto. E acabou. Não. Na proposta espírita, tudo tem que ser fruto da análise, fruto da observação. Os espíritos trazem o suporte, os esclarecimentos, para nós compreendermos os processos da vida, os mecanismos da vida, mas notem, não só da vida
vivida aqui no planeta Terra. Mas eles vão trazer algo que as outras crenças e as outras ciências nunca trouxeram, que a religião nunca soube dizer. Eles vão falar da realidade do mundo espiritual, a dinâmica do mundo espiritual. O que é a dinâmica? A movimentação do mundo espiritual. Vão trazer leis que vão explicar o que Deus quer de nós. Esse caminho, essa estrada que nós fizemos assim, uma alegoria, uma figura para a gente entender, né? Essa estrada, como ela está constituída. Que leis são essas? E eles vão dizer, são várias leis que se manifestam dessa forma. Lei de adoração, lei do trabalho, lei do progresso, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de liberdade, lei de amor, justiça e caridade. E à medida que nós vamos compreendendo essas leis, e são muitas vidas, são muitas experiências, muitas relações que temos, nós vamos aprendendo. E o Espiritismo chega a 162 anos, agora 163, né? Agora em abril, 163 anos, para trazer luzes sobre isto. Ninguém é obrigado a se tornar espírita, mas não é mesmo. O Espiritismo não impõe a sua crença a ninguém. O Espiritismo apenas disponibiliza as suas conclusões para que você possa dizer se compreende ou não, se entende isso ser uma verdade ou não. Apenas isso. Tanto que o lema espírita é: fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da caridade você não sai das trevas da sua inferioridade. Nós somos prisioneiros das trevas do mal que nós realizamos ainda. Um dia realizaremos só o bem, mas ainda somos pessoas muito difíceis. Somos pessoas muito exigentes, muito duras, muito graves, etc, etc. Julgamos, é muito complicado o nosso quadro. Mas temos o amor. Né? Temos o amor. Nós só sentimos depressão, só sentimos tristeza, só sentimos a vida sem sentido. Por quê? Porque nós nos entregamos a nós mesmos. Mas na proposta de Jesus, se amássemos a Deus, veríamos a grandeza e a profundidade com que Ele nos ama. E aí nós somos renovados pelo amor de Deus. E esse amor é constatado quando nós sentimos tudo o que Ele nos concede, como nós já vimos na nossa abordagem de hoje. Então, amigos, nós podemos observar a vida e podemos trabalhar a vida. Há uma frase muito interessante que eu ouvi há uns 20 anos, essa frase, assistindo uma entrevista de Cora Coralina, né, que foi uma importante poetisa brasileira e era também doceira, né? Eu acho sensacional isso. Ela era uma poetisa, tem poesias lindíssimas, poesias de uma profundidade muito grande, porque são poesias que falam para a alma, que é o que interessa na vida, amigos. Nunca nos percamos da nossa alma. Olha bem, a nossa alma é que vai determinar o nosso bom ânimo. O que é bom ânimo, gente? Jesus fala isso, né? Na vida tereis aflições. Eu venci o mundo, olha como ele diz. Tende bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É você pôr na vida, colocar nos fatos da vida, colocar nas ações da sua vida a sua alma. Porque ânimo vem de ânima. Ânima significa alma. Então, quem tem bom ânimo é a pessoa que põe a sua alma, a sua própria alma, nas realizações da sua vida. Fantástico, né? Esse é o nosso mestre Jesus, né?
Por isso ele é o nosso guia. Por isso ele é o mestre. Por isso ele se apresenta como a luz do mundo. Ele é a luz do mundo por isso. Porque ele traz luz. Ele faz luz. Ele é luz. E espera que nós também sejamos luz. Tanto que no Sermão da Montanha, o que é que ele diz? Brilhe a vossa luz. Os que não encontram sentido para a vida, é nessa questão 943, a que eu me referi um pouquinho antes, quando Kardec pergunta aos espíritos, por que há pessoas que têm desgosto pela vida? Aí os espíritos respondem a Kardec assim, esse desgosto pela vida é o efeito daqueles que têm uma vida ociosa. O que é uma vida ociosa? Uma vida estéril. Uma vida sem objetivos. Uma vida que não tem muito sentido. Uma vida parada. Uma vida sem nenhum dinamismo. Uma vida onde o indivíduo não tem esperança. Ele não projeta a sua vida para o futuro. Porque ele não se crê imortal, ele se crê um corpo. Ele não tem uma percepção de Deus, portanto não tem uma percepção do amor de Deus, como vimos na nossa abordagem de hoje. Então é uma vida sem esperança, sem atividade, uma vida vazia. E aí eles dizem, uma vida ociosa, uma vida sem fé. Porque a fé é esse sentimento interno. Nós nascemos com fé. Os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo dizem isso. Há dois tipos de fé. A fé humana, que é a fé que o indivíduo tem, ou seja, ele acredita na sua própria capacidade, na sua própria possibilidade de criar, de realizar, de sobreviver, de se manter, de conseguir o seu sustento. Essa é a fé humana. Vemos que grandes empresários, pessoas que realizaram muito, não, eu via isso, eu olhava essa área aqui e via que era possível construir, edificar, montar uma empresa, que nós tudo fizeram. Veja que não tem nada a ver com Deus isso. Essa é a fé humana. É o indivíduo que crê em si, nas suas capacidades e nas suas potencialidades. Mas os espíritos dizem também a Kardec que existe a fé divina, que é a fé em Deus. Então o espírito vai vivendo experiências e vai percebendo e vai se mantendo na vida, e ao longo do tempo ele vai abrindo determinados canais da sua percepção, à medida que ele vai se desenvolvendo, e ele vai então construindo uma ideia de Deus. É a consciência de profundidade que vai acontecendo, e ele vai tendo a necessidade de fazer uma busca maior. Ele vai entendendo que a vida não é só a matéria, e que a vida não é só ele. Há algo mais na vida. E ele começa a ver Deus. E ele se orienta pelas obras religiosas, os 10 mandamentos, os evangelhos. Né? Ele passa a frequentar uma religião, ou não, porque muitos vivem uma vida religiosa, mas não vivem em nenhuma igreja, nenhum centro espírita, nem nada. Compreendem que a vida é amar. Então fazem o bem. O que conta não é você saber tudo de uma religião. É bom para você dinamizar o seu entendimento sobre Deus. Se essas orientações da religião são corretas. São legítimas. Se é que são. Se não forem, você vai depois de algum tempo perceber. Mas onde está Deus? Não consegui achar ainda. Não consegui achar ainda. Então muitos têm religião, mas são depressivos. Mas são pessoas que se encontram tristes perante a vida. Então é nesse sentido. Então é a pouca fé que Jesus já se referia no Evangelho, né? E o terceiro item eles dizem, têm desgosto pela vida aqueles que vivem com saciedade. O que é saciedade? A pessoa saciada. Saciada, tem tudo, tem todas as coisas. Não precisa de nada, não precisa de ninguém, já tem muitos recursos, já pode viver só na cabeça deles, né? Que ninguém pode viver só, mas na cabeça do indivíduo que tem uma visão só material da vida, né? Ele começa a transformar as pessoas em coisas e usam as pessoas. Usam as pessoas. Não tem motivo para viver.
Eles não têm motivo para viver. Então são esses os que têm desgosto pela vida e que vão lentamente caminhando para um suicídio. Mas não é um suicídio de dar um tiro na cabeça ou se jogar de um lugar. O que é o suicídio? É a morte, né? Pois é, existe suicídio em vida. Você está vivo fisicamente, mas está morto espiritualmente. Está morto no seu ânimo, porque não ama. Viver é amar. Viver é amar. Lembram quando nós abrimos o nosso trabalho? Jesus diz: qual é o sentido da vida? Amar. Colocar-se nessa estrada belíssima que é a vida e que é a estrada que vai nos conduzindo para Deus. Tanto mais a gente consiga ingressar nos campos de profundidade do amor, tanto mais nós vamos perceber a beleza da vida. Porque nós vamos começando a perceber as claridades do reino de Deus. Jesus conta algumas parábolas para dizer isso, viu? Parábolas lindíssimas, que quando a gente começa a entrar e dissecar, olha que pérola Jesus traz nessa parábola. Meu Deus do céu! Ele trouxe aqui a vida. Eu não tinha visto isso. Ele é muito especial, o nosso mestre. Amemos o nosso mestre e nunca nos esqueçamos, nós temos um Cristo por nós. Isso é importante. Isso é importante. Aquele que alcançou o amor de totalidade é um Cristo. Aquele que ama sem condição. O amor incondicional. Nosso amor é condicional. Nós colocamos condições para amar as pessoas. Então, amigos, é neste sentido. O nosso tema, uma razão para viver. Amar. Amar. Viver é sentir. Viver é sentir. Sentir que somos únicos. Olha aí. Sentir que somos únicos. Olha o amor de Deus. Mais uma faceta do amor de Deus. Ele quis que nós existíssemos, tivéssemos vida, que essa vida fosse inesgotável, uma vida imortal. Nos concedeu o amor, que é do coração dele, ele concedeu para o nosso coração. Nos permitiu que escolhêssemos, tivéssemos livre-arbítrio, entre acertos e erros, fôssemos crescendo, e permitiu que nós fôssemos individualidades, ou seja, únicos no universo. No universo não existe uma pessoa igual a você. Não existe. Olha o que Deus quis. Não existe. Você é um espírito único. Você é um espírito único. Só há você no universo. Como você, com a sua qualidade, com a sua essência. Isto é um amor especial de Deus. Então, se somos únicos, não precisamos nos comparar a ninguém. Não precisamos fazer guerras com as pessoas. Temos as nossas opiniões. As pessoas têm as delas. Amemos as pessoas com as opiniões que elas têm. Olha como rompe com todas essas disputas, essas guerras, né? Essas animosidades, essas coisas de odiar o outro, de falar mal do outro. Não precisa. Somos únicos. Já estamos envolvidos pela beleza do amor. Não precisamos fazer guerras nem disputas. Viver é sentir que somos únicos. Viver é sentir que somos úteis. Olha que coisa especial. Somos úteis. O que é ser útil? É levar o conteúdo do que somos para outra pessoa. Amigos, preste atenção nessa frase que eu vou dizer, que é a maior verdade que pode existir. É assim: existe sempre alguém que espera a sua contribuição. Mas não é a contribuição para você dar dinheiro, dar coisa, não é isso não. Existe sempre alguém que está esperando que você
leve para ela o que você é, quem você é, as suas qualidades de coração. Mas levar isto sem impor. Porque amar é libertar. Quem ama não impõe o outro nada. Quem ama acolhe o outro como o outro é. Olha que coisa, né? Olha que coisa. Então, amar é ser útil. Amar é viver, é sentir. Viver é sentir que somos belos. Isso é muito importante, muito importante. Porque nós ficamos muito ligados a essa estrutura corporal, vamos para o espelho, olhamos, né, e dizemos, poxa, não estou bem, preciso cortar aqui, cortar o cabelo ali, alguns fazem cirurgias plásticas e tudo. Tudo isso é corporal. Mas quando nós ingressamos nos campos do amor de profundidade, nós percebemos a beleza da vida e sentimos que somos belos. Então, o que fazemos? Nós vamos embelezar a vida de alguém. Com um sorriso, com uma escuta, não precisa dizer nada, basta escutar. Com um auxílio, podemos até dar coisas materiais, mas fazemos isto para facilitar a vida de alguém, para tornar mais fácil a vida de alguém. Com um alimento, com um agasalho, ou com um recurso financeiro, enfim, não importa o que seja. Mas vamos até a pessoa. Então nós embelezamos a vida de alguém, porque nós levamos esperança para alguém. Nós nos importamos com aquela pessoa e ela saberá que foi importante para você. Por isso, amigos, viver, os que vivem, portanto, viver é amar, os que amam são joviais. São pessoas joviais. São pessoas alegres. São pessoas inventivas. O que é o inventivo? É um indivíduo que tem criatividade para sempre estar se movimentando na vida. Não fazem a mesma coisa na vida, dão as mesmas respostas, as mesmas pessoas, as mesmas situações, durante 50 anos, a mesma coisa. O inventivo, ele está sempre renovado, mas ele está sempre renovado porque ele ama, porque ele busca ver o amor. E o amor sempre lhe dará novos recursos para viver. Amigos, eu digo a vocês uma coisa. Os processos depressivos são processos decorrentes de baixo quimismo cerebral. As glândulas no cérebro responsáveis pela produção de serotonina, noradrenalina, dopamina e outras substâncias e outras enzimas importantes que fazem o organismo manter a sua vitalidade, a sua criatividade, o seu modo de querer viver e manter-se na vida, são reduzidos. Constatado isso, tem que ir ao médico. Ele vai fazer a dosagem através de exames e vai passar o medicamento para as depressões. E você vai fazer uma compensação química com medicamento para reativar todo esse seu organismo. Mas isto tem muito a ver com a nossa baixa estima, ou seja, com o nosso desgosto pela vida, exatamente porque não vemos tudo que a vida representa para nós. Tudo que a vida representa para o outro. E amar é a base da movimentação da vida. Por isso Jesus centrou todo o seu evangelho no amor, para que nós tivéssemos a exata dimensão disso. O Espiritismo vem depois para fazer o quê? O esclarecimento desse evangelho. Explicar esse evangelho. Levar esse evangelho de uma forma traduzida para o entendimento. Lembram? Ama a Deus de todo o teu espírito, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Olha o mestre. Ele é o mestre. Por isso. E então ele fecha.
Precisamos vencer essa etapa das depressões, da baixa autoestima. Ampliar o amor para nós ingressarmos em um campo que vem aí pela frente, que é um campo muito importante. Em doutrina espírita, chama-se fase de regeneração, que é a fase onde nós não vamos mais querer ser punidos, como nas provas e expiações. Nós vamos ingressar nos campos da intuição, que é um campo de um refino dessa maturidade de amar, onde nós vamos perceber Deus por outros instrumentos do nosso próprio campo íntimo. E vamos aprimorar esta realidade com Deus, ampliando o nosso amor, qualificando o nosso amor, tornando-nos mais alegres, mais felizes, embelezando a nossa própria vida e embelezando a vida de outros. Queria deixar essas breves reflexões sobre o tema que nós abordamos na tarde de hoje. Aos queridos amigos do Vale do Jiquiriçá, todas essas cidades belíssimas, estivemos aí fazendo um trabalho na Semana Espírita do Vale do Jiquiriçá, com o nosso querido José Alberto, esse querido amigo que faz aí, desenvolve com outros tantos espíritas dessa região, faz esse trabalho belíssimo de conduzir a mensagem espírita para os corações, a fim de que a paz se instale dentro do mundo íntimo de cada um. Muita paz a todos, Jesus nos abençoe e nos conceda uma vida muito feliz, para que nós possamos felicitar a vida dos outros. E só assim encontraremos verdadeiramente uma razão para viver. Até logo.